Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre um assunto bem sério que vira até bullying nas escolas, a gagueira. Domingo é Dia Internacional de Atenção à Gagueira e na sexta-feira a Univale vai promover um seminário sobre o assunto. Por isso, eu vou conversar aqui no estúdio com a fonoaudióloga Juliana Câmara Bastos, que está envolvida em todo esse seminário, também é professora aqui do curso de fonoaudiologia da Univale. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professora, antes da gente falar um pouquinho sobre o seminário que vai acontecer aqui na Univale, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a gagueira. Ela é um distúrbio da fala que atrapalha a pessoa na vida social, professora? Com certeza, ela é um distúrbio, a gente classifica dentro de um distúrbio da linguagem que afeta diretamente as questões de fala, né? Porque ela apresenta vários sintomas, as hesitações, os bloqueios, as repetições e afetam diretamente a comunicação do sujeito, a mensagem que o sujeito precisa transmitir. Como que os pais podem perceber lá na infância, quando a criança está falando pela primeira vez, que ela pode ter esse distúrbio, professora? O próprio período da aquisição da linguagem, quando a criança está aprendendo a falar, a emitir seus primeiros sons, ela já pode apresentar esses sintomas. Porém, a gente sabe, a literatura descreve que quando a família consegue lidar isso com maior naturalidade, a criança não tem fatores de risco maiores, né, nesse sentido, esses sintomas de gagueira iniciais, eles podem vir a desaparecer. Se eles persistem, aí o indivíduo tem que passar por uma avaliação específica com um profissional para a família poder ser orientada, essa criança poder ser monitorada e aí a gente vai começar a acompanhar esse desenvolvimento. O que acontece no cérebro do gago, por exemplo? Na verdade existem várias pesquisas. Hoje a gagueira é considerada uma patologia multifatorial. A questão genética já é uma coisa bem evidente, porém não necessariamente é hereditária de pai para filho, mas aqueles indivíduos que têm tios, avós, bisavós, que já se comentava que eram gagos, existe uma predisposição maior. E os meninos, os homens, têm uma predisposição maior também. Então, quando junta esses fatores e até fatores relacionados ao pré-natal, perinatal, existe a possibilidade de haver uma disfunção neurológica. Não é uma lesão, não é uma má formação, é algo lá numa determinada área que não está funcionando adequadamente e aí não manda a mensagem adequada para ser verbalizada pelo indivíduo. Meninos, então, têm mais predisposição a ser gago? Tem. Para cada 4 sujeitos gagos, 3 são homens. Nossa, esse é um dado interessante, né, professora? Agora, professora, assim, a pessoa pode adquirir a gagueira na vida adulta, por exemplo? Pode. Nós temos a gagueira do desenvolvimento, que é essa que eu acabei de falar, que vem já desde muito cedo e ela vai se intensificando de acordo com o sujeito, de acordo com o seu crescimento. E existem sujeitos que por conta de um AVE, de um derrame, de um traumatismo craniano, de uma questão neurológica, ele pode passar a apresentar sintomas de gagueira. Essa é a que a gente chama de gagueira adquirida. Não, é diferente um pouco da eufasia, né? Da afasia. Afasia, é não, isso? É diferente da afasia. Diferente, esse indivíduo, ele vai ter uma questão de dificuldade de fluência, então ele vai falar com aqueles sintomas que eu comentei, com bloqueios, com hesitações, a palavra parece que não sai. A afasia tem mais a ver com uma questão de lembrar o nome das coisas ou não compreender as coisas, dependendo do tipo da afasia. Agora existem gagueiras momentâneas, né? Quando o sujeito está muito nervoso, né? Todos nós temos questões de fluência, né? Todos. A disfluência, você gaguejar, você falar muito né, muito tá aí, faltar a palavra, são sintomas normais. Eu gaguejo, você gagueja, né? Quando a gente está numa situação de nervosismo, de ansiedade, de insegurança, na entrevista do emprego. Mas quando isso começa a interferir na tua vida, nas tuas relações pessoais, sociais, aí sim a gente pode considerar que o sujeito é gago. Quando começa a ser frequente também. Com certeza. Ficar gago
nervoso Sim. e tudo mais, né? Sim, quando é frequente, quando é em diferentes ambientes, quando realmente o indivíduo se sente, que isso está atrapalhando no seu convívio, e aí sim a gente tem que ver isso como uma patologia, né? Agora, realmente, a gagueira, ela atrapalha bastante no convívio social, profissional, em busca do emprego, né? O empregador, às vezes, sente que a pessoa é gaga, não vai dar o emprego para ele, que vai ser motivo de piadas e tudo mais, pode ser um profissional super qualificado, é isso, professora? Isso é muito comum, tanto é que todas as campanhas que a gente tem trabalhado em relação à gagueira, a primeira, se eu não me engano, falou: gagueira não tem graça, tem tratamento, porque as pessoas acham graça o indivíduo gaguejar, acham isso um cômico, tiram sarro da pessoa. E esse ano a gente está vindo com a questão do respeito, né? O indivíduo não gagueja porque ele quer. O indivíduo tem essa questão, mas ele como tu mesmo comentou, pode ser um excelente profissional, ele pode ter uma vida normal, ele pode ter família, ele pode estudar, porém, o que a gente vê na nossa prática é que muitas vezes as pessoas preferem o isolamento, preferem escolher trabalhos que não exijam que ele fale, né? Desenvolvem quadros de depressão, de ansiedade, outras doenças mentais, por conta da sociedade que não respeita o indivíduo que tem gagueira. Existem níveis de gagueira, assim, o mais intenso, o de menor intensidade? Existem níveis, né? O indivíduo que tem uma gagueira que a gente pode dizer leve, que o indivíduo não é tão afetado, e existem realmente indivíduos que, além de gaguejar com a fala, gaguejam com o corpo, tem tiques com o rosto, com os ombros, com as mãos, e aí são gagueiras mais graves realmente e interferem mais ainda no cotidiano do sujeito. E interfere também na escrita gagueira, professora? Não, ou não? Assim, por exemplo, eu percebo que a pessoa é surda quando ela escreve até uma mensagem, ela come muitas preposições e tudo mais. A gagueira não tem disso. Não diretamente, mas se a gente for pensar que o indivíduo gago sofre bullying na escola, né? Tem tendência ao isolamento, ele pode apresentar associado à gagueira questões emocionais e aí, por conta disso, questões de aprendizagem que vão afetar na leitura e escrita. Então, acaba sendo uma bola de neve. Às vezes, o indivíduo chega com vários sintomas decorrentes dessa questão da gagueira. A senhora falou de campanhas anteriores, né? A gagueira não tem graça, tem tratamento, né? Qual é o tratamento? Eu já vi, assim, uma pessoa gaga dar um discurso, que ela é totalmente gaga e foi lá e leu todo o discurso. Assim, qual é o tratamento para isso, professora? São inúmeros. Nós temos várias vertentes relacionadas ao tratamento da gagueira. Hoje, a gagueira é uma especialidade dentro da fonoaudiologia. Então, quer dizer, o fonoaudiólogo tem que ser especialista para atender os quadros de gagueira. E que ele vai trabalhar com essa questão do indivíduo entender o que é gagueira, por que ela aparece, e vai trabalhar estratégias para o indivíduo conseguir minimizar esses sintomas e conviver com essa gagueira, né? Os neurológicos já têm que são as gagueiras adquiridas, digamos assim, elas já têm um outro olhar com relação às terapias. E hoje em dia nós temos até aparelhos que a gente coloca no ouvido, que aumentam o tempo da mensagem auditiva para o cérebro. Então, se eu fosse te falar em tratamento, a gente tem várias linhas, né, que a gente pode estar descrevendo. Esses tratamentos têm disponíveis também na rede pública de saúde? Aqui a Univale faz esse trabalho, professora? Sim, nós temos na rede pública, no PAN, né, nós temos fonoaudiólogos generalistas que atendem os quadros de gagueira, né, e na Univale nós temos a contratualização que dá esse suporte para o PAN e temos os estágios vinculados ao curso de fonoaudiologia, que aí então acontece a clínica de fonoaudiologia, onde esses indivíduos podem vir a ser atendidos. Cura não há, né, professora? Há o tratamento mesmo, né? Não há descrito na literatura quadros de cura da gagueira, como se a gente tirasse com a mão, né? Não tem. Mas os tratamentos são muito eficazes,
Os precoces ainda mais, então o diagnóstico precoce também é importante. E o indivíduo consegue conviver com essa patologia porque ele consegue minimizar os sintomas de uma maneira que isso não vai interferir na vida em sociedade. Como a senhora já falou, assim, se há o bullying, tudo, até o problema da aprendizagem depois, né? Com certeza, não só a aprendizagem, mas podem apresentar crianças com questões comportamentais, agressividade, isolamento, não quero apresentar o trabalhinho com um amigo, não quero ir dar recado na vizinha. Então, nós já tivemos casos, até uma vez eu atendi um sujeito que ele preferiu ser vigia noturno. Por quê? Porque ele passava a madrugada sozinho, sem falar com ninguém, e aí não precisava passar por esse constrangimento do indivíduo gaguejar na frente do outro e o outro, né, não respeitar. A melhor forma, então, é procurar um tratamento mesmo, né, professora? Não se isolar, na realidade. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é bem importante é olhar em relação a esse indivíduo desde muito cedo. Então, tem dúvida, leva para um fonoaudiólogo, olhar, avaliar. As escolas têm um papel importante nisso. As crianças hoje vão muito cedo para a escola, então convivem muito tempo na escola. Os professores observarem esses sintomas e encaminharem, ou se a escola tem um profissional fonoaudiólogo, avaliar, para que a gente possa acompanhar e monitorar desde muito cedo e preparar essa família em como proceder diante da gagueira. Bom, hoje a comunicação, ela traz um fenômeno, né, que muitas pessoas, até empresários, têm que dar entrevistas e tudo mais. Para isso tem um papel do media training, né, que vai treinar a pessoa, mas eu imagino assim, que a pessoa que é gaga e que precisa também dar entrevistas e ela quer dar entrevistas, que às vezes ela é o cartão de visitas da empresa dela, precisa também desses recursos, além do media training, procurar um profissional que é um fonoaudiólogo também, né, professora? E aí que vem a estratégia, né? Porque assim, a gente sabe que a pessoa com gagueira, a pessoa gaga, lendo ou decorando o que ela vai falar, por isso que a gente fala, quando o gago canta, ele não gagueja, porque ele não precisa formular o que ele vai falar. Então, quando eu pergunto para o gago o que ele fez final de semana, ele precisa formular, ele precisa buscar lá no cérebro as informações, né, adequadas, as memórias adequadas e formular. Isso desencadeia a gagueira. Agora, se ele decorou que domingo ele foi no parque, ele vai dizer para você, domingo eu fui no parque. E ele não vai gaguejar. Então, nós temos, por exemplo, o Silvio Santos, ele tem uma disfluência, ele tem uma gagueira. Então, aqueles trejeitos com a mão, aquelas paradas, aquelas risadas, foram estratégias desenvolvidas para que ele minimizasse isso. Então, outros indivíduos gagos, eles acabam desenvolvendo, junto com o profissional, estratégias para dar conta. Então, assim, eu já recebi um rapaz super gago, uma gagueira bem, que ele queria ser pastor. E eu disse, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? E ele assim, não, mas eu vou provar para você que eu consigo. Na outra semana ele trouxe para mim o que ele ia trabalhar no culto dele, ele havia decorado. E ele deu conta, né? Com os ajustes aqui e ali, com algumas estratégias de respiração, ele deu conta da gagueira dele. Essas expressões não verbais, os gestos e tudo mais, elas ajudam a oxigenar o cérebro, como a senhora falou do Silvio Santos, inteira, tipo essa muletinha? São muletas. São muletas, são estratégias que o indivíduo usa como apoio. Óbvio que existem as muletas positivas, que são essas que fazem com que o indivíduo consiga dar conta da sua fluência, mas existem as negativas, que é aquela que eu comentei com você, o gago gagueja com a fala e tem a muleta de levantar os ombros ou de piscar os olhos. São muletas corporais que podem vir associadas à gagueira. E aí elas não são positivas, elas são negativas. São negativas. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com a professora Juliana aí para falar um pouquinho como é que vai ser esse evento aqui na Univale, por que é tão importante ter esse dia de atenção à gagueira, que é um dia internacional, que é no domingo. A gente volta em instantes. Voltamos com o painel Univale. Hoje a gente está falando sobre gagueira e aqui no estúdio está a professora Juliana Câmara Bastos. No domingo é Dia Internacional de Atenção à Gagueira e a Univale vai promover um seminário nesta sexta-feira para falar sobre esse assunto que é tão importante e tão sério, que afeta a vida social e profissional
de muitas pessoas. Professora, por que um dia dedicado à atenção à gagueira, um dia internacional, por exemplo? Justamente por conta da gravidade do problema, por conta da necessidade de conscientização da população, no sentido de que é uma patologia, de que precisa de tratamento. Hoje, as estatísticas indicam que 1% da população é gaga. Isso significa um número bastante significativo. Então, isso acabou gerando a necessidade de se falar sobre isso e até para estimular o diagnóstico precoce, o monitoramento precoce. E como que vai ser esse seminário, professora? Em parceria, curso de fonoaudiologia, em parceria com o curso de psicologia, então, elaborou, né, esse seminário. À frente do curso de fonoaudiologia está a professora Andrea Grittner, que está à frente desse evento. Então, é um seminário que vai falar justamente sobre o que é gagueira, quais são os sintomas, como é que é feito o diagnóstico, e vai se falar também sobre a ansiedade na infância, que também é uma característica que está associada. Então, nesse seminário, a gente vai ter dois convidados, trouxe a minha colinha aqui para não esquecer o nome, mas é a fonoaudióloga Jaqueline Injuim, que é especialista em gagueira, que vai vir especialmente para o evento, e o psicólogo João Rodrigues Maciel, que fala sobre transtornos de ansiedade na infância e vai fazer esse paralelo entre a ansiedade e a gagueira. Então, o indivíduo que quiser participar, ele pode participar justamente para ter esse olhar preventivo e saber como lidar com a gagueira. Os transtornos na infância, eles também podem causar a gagueira, professora? Não causar, tá? Mas hoje as questões emocionais, elas podem estar associadas. Então, quando o indivíduo já tem uma predisposição, quando ele está dentro dos fatores de risco, e é uma criança hiperativa, ansiosa, angustiada, isso pode favorecer os sintomas da gagueira. Agora, professora, como é que vocês trabalham no curso de fonoaudiologia? Existe uma cadeira específica, uma especialização? Como é que o fonoaudiólogo é formado para trabalhar nessa área? O curso de fonoaudiologia da Univale, ele forma indivíduos, profissionais generalistas. Então, o nosso aluno ele sai preparado para atender qualquer distúrbio, qualquer patologia relacionada à comunicação. Mas dentro da nossa grade, a gente tem uma disciplina específica, que inclusive é trabalhada pela professora Andrea, que é a nossa professora que trabalha mais diretamente com a gagueira, e os alunos têm aulas práticas, atendendo indivíduos escolhidos a dedo com gagueira, para colocar em prática todo o conteúdo teórico. E aí, nos períodos mais tarde, na clínica, pode vir qualquer patologia, inclusive a gagueira, para que eles possam atender. E como que a comunidade pode usufruir desse projeto, desse trabalho aqui da universidade? Aqui na universidade, a clínica de fonoaudiologia atende indivíduos da fila da Secretaria de Saúde. Então, o indivíduo precisa ser encaminhado pela secretaria. De Itajaí. Isso. Então, o ideal é que ele procure a unidade básica mais próxima da sua residência e lá eles farão um encaminhamento para a fonoaudiologia. O indivíduo vai cair numa fila e nessa fila ele pode ser tanto chamado pelas fonoaudiólogas da secretaria, como pode ser chamado pelos serviços do curso de fonoaudiologia. Nesse Dia Internacional, professor, o que está programado aí? O mundo inteiro está... O mundo inteiro. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro está falando sobre gagueira, vamos ter seminários, palestras, vamos ter vários eventos na rua, vai sair propagandas nas redes de canais falando um pouquinho sobre isso. E nós escolhemos até para poder focar nessa clientela que pode ajudar bastante nesse diagnóstico, um seminário que vai ser, os convidados são os alunos de fonoaudiologia, os alunos de psicologia, mas o evento está aberto para quem quiser aprender e conhecer um pouco melhor, né, profissionais da área da educação, como eu falei, que é extremamente importante, da saúde. É um evento que não precisa se inscrever, vai ser no auditório 2 do CCS, só chegar lá, se apresentar, vai ter uma lista de presença e participar desse evento que vai ser bem bacana. E onde começou o Dia Internacional? É uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Fonoaudiologia, mas assim, o país que começou as ações internacionais eu não sei te dizer bem ao certo, mas aqui no Brasil é o Instituto Brasileiro de Gagueira, desculpa, de Fonoaudiologia não, de Gagueira, que encabeçou isso
e o Conselho Federal de Fonoaudiologia, que abraçou a causa por ser uma patologia que é da nossa especialidade. Agora, assim, para ter um dia internacional e tanta atenção, realmente é um caso de saúde pública, por exemplo, a gagueira? Com certeza. Se nós temos 1% da população com gagueira, é um problema de saúde pública mal diagnosticado e mal monitorado, né? Porque se isso ainda é visto como uma característica do sujeito, esse aqui é bonito, esse é feio, esse é baixo, esse é alto, esse é gago, né? Chama o gaguinho lá, isso, né? Como um estereótipo, um rótulo, a gente acaba perdendo muita a oportunidade de ajudar esse indivíduo desde cedo. Como que a comunidade, então, pode chegar nesse dia? Sim, então, mais uma vez, no auditório 2 do CCS, inicia às 19 horas. A gente está pedindo para as pessoas chegarem um pouquinho antes, porque vai ter essa inscrição lá no local para a gente poder dar certificado. E aí vai ter, então, essas dois palestrantes e vai ser aberto para perguntas, para discussão, para realmente criar aí um momento de aprendizado. Eu creio que quem trabalha com educação... Com certeza. Para realmente detectar lá a criança e poder, às vezes, os pais não dão muita atenção e poder levar aos pais esse conhecimento, é interessante também. Até os próprios pais. Com certeza, né? Que já estão desconfiados. Né? E saber o que fazer, porque o que a gente percebe é que os pais chegam muito angustiados. E aí, o que eu faço? Eu falo, para, meu filho, respira, fala de novo, né? Calma, tranquilidade. E a gente sabe que isso só aumenta a gagueira. É como se você estivesse apresentando o teu programa e eu chegasse para você e falasse, para, respira, fala de novo, isso só aumenta a ansiedade do sujeito. Então, pequenas dicas como você dar tempo para o gago formular o que ele precisa falar. Se ele demorar 1 minuto, 2 minutos, a gente precisa olhar para ele e escutar. Que pedir para respirar, para parar, para repetir, só aumenta os sintomas da gagueira. Então, são pequenas dicas e muito simples que podem mudar a vida do indivíduo que está apresentando sintomas. Agora, lá na escola, na sociedade... como é que as pessoas têm que se comportar? Hoje existe aí um movimento, né, da diversidade, né, assim, da pessoa olhar com respeito à pessoa com deficiência, né, que inclusive na Univale tem um projeto desse que treina os colegas para receber a pessoa com deficiência. Lá na sociedade, como temos que nos comportar também dentro dessa questão da campanha desse ano, que é respeito, né? Acho que a palavra já diz tudo, com respeito. Uhum. Com respeito, com paciência, com essa coisa da escuta, de você escutar o que o sujeito tem para falar, respeitar o tempo dele. Se você vê, por exemplo, que o indivíduo se sente muito angustiado numa apresentação, de falar ao público, de não precisar expor neste momento o indivíduo a estes momentos de ansiedade, porque a gagueira vai aparecer. Então, eu acho que eu respeito a questão do não tirar sarro, de não rir. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que veem isso como uma diversão, né? Olha ele gaguejando, que engraçado, todo mundo ri. Mas não, isso não é piada. Até porque tem alguns gagos foram para essa linha também, né? Cederam a isso e foram para essa linha também. Nós temos até alguns bem famosos que são conhecidos pela sua gagueira. Mas aí foi uma opção deles viver o lado cômico, né? O lado humor da gagueira, mas 90% das pessoas se sentem muito magoadas e desrespeitadas e constrangidas por conta do comportamento do outro. Acho que desrespeitada realmente é uma palavra forte, né? Por isso acho que é o respeito, né, professora? Com certeza. Então, só lembrando aí, professora, sexta-feira, 19 horas. O nosso horário, aproximadamente, a gente vai tentar encerrar às 22, com esses dois, então, palestrantes, a Jaqueline Juinho, o João Rodrigues Maciel, pessoas gabaritadas para estar falando sobre o assunto, é só chegar lá e participar. Tá certo, professora. Queria agradecer a sua presença aqui. Nós que agradecemos. Lembrando aí que fica o convite aí da professora aí para sexta-feira, dia 20, esse seminário sobre gagueira, um seminário importante, pessoal altamente qualificado que vai falar sobre a gagueira, e como a professora falou, o tema dessa campanha do Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que é no dia 20, que é no domingo, aliás, no dia 22, que é no domingo, o mundo inteiro está voltado para isso, que é uma questão de saúde pública.
não é piada e a pessoa precisa ser tratada com respeito, né? Porque isso afeta muito a vida pessoal, a vida profissional, né? A vida emocional da pessoa, toda a construção na sociedade de um profissional. A gente fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá!